Muitas vezes nós conhecemos alguém em algum lugar inesperado, tipo uma festa, e acabamos nos apaixonando. Às vezes é algo bem instantâneo, um sorriso, uma conversa, um olhar diferente, e sem perceber começamos a criar aqueles sentimentos por aquela pessoa. Porém, existe uma realidade dolorosa que nem sempre estamos preparados para aceitar. E isso é o quê? Nem toda pessoa por quem nós nos apaixonamos sente o mesmo por nós. Isso machuca? Sim. Por quê? Porque é triste perceber que o amor não é correspondido. Mas, por mais doloroso que seja, ninguém pode mentir para o próprio coração apenas para agradar alguém e evitar ver essa pessoa sofrer. Uma pessoa não pode fingir amar a outra quando na verdade não sente nada por ela. E por mais difícil que seja aceitar isso, o correto nesses momentos é seguir em frente, aprender a superar e entender que nem tudo acontece da forma como nós desejamos. O problema começa quando algumas pessoas não conseguem entender e aceitar essa rejeição. E, em vez de compreender que o amor não pode ser forçado, acabam desenvolvendo uma obsessão amorosa. E obsessões podem se tornar perigosas tanto para quem sente quanto para quem é alvo desse sentimento. Existe também outro lado extremamente tóxico dessa situação, e isso é quando a pessoa que não ama decide brincar com os sentimentos de quem está apaixonado por ela. Então, ela vai lá, se aproxima, dá esperança para aquela pessoa, inicia um relacionamento, alimenta as ilusões, mesmo sabendo que não sente nada, não sente amor verdadeiro. E assim nasce um relacionamento tóxico, cheio de manipulação emocional, insegurança, sofrimento e dependência emocional. Aos poucos, a pessoa apaixonada começa a acreditar que precisa daquela relação para continuar vivendo, mesmo estando destruída por dentro. E o pior de todos os cenários acontece quando alguém não aceita o fim de um relacionamento ou não consegue superar o abandono. Em alguns casos, principalmente envolvendo homens que não aceitam perder o controle sobre a mulher, a dor emocional se transforma em raiva, obsessão e violência. E é aí que surgem crimes terríveis como o feminicídio, que é quando uma mulher perde a vida simplesmente porque alguém não soube lidar com a rejeição, o fim ou a frustração. Você deve estar se perguntando agora, tá, mas Tom, o que você quer dizer com tudo isso? Por que você está falando isso? O que eu quero dizer é que todas essas questões emocionais podem estar muito mais conectadas do que imaginamos. A rejeição, a carência, a obsessão, a manipulação emocional, a dependência afetiva e até mesmo a violência podem nascer de sentimentos mal resolvidos. E muitas vezes nós não percebemos isso até que seja tarde demais. Agora, se você está interessado em compreender melhor tudo que eu tenho para lhe dizer, assista ao vídeo até o final e assim você compreenderá. Vou começar falando sobre as obsessões amorosas. A obsessão amorosa é aquele sentimento intenso e desequilibrado em relação a outra pessoa, onde o amor deixa de ser saudável e passa a ocupar completamente os pensamentos, as emoções e as atitudes de alguém. Diferente de uma paixão normal, que costuma trazer aquela felicidade, aquela admiração e o desejo de estar perto da outra pessoa, a obsessão amorosa, ela nasce quando uma pessoa começa a acreditar que precisa da outra para se sentir completa, feliz ou viva. No começo, tudo pode parecer apenas como um amor muito forte. A pessoa pensa no outro o tempo todo, né? Mas o que acontece? Começa a sentir aquelas saudades constantemente, quer conversar toda hora e cria expectativas exageradas sobre o relacionamento. Porém, com o passar do tempo, esses sentimentos aí, eles vão deixar de ser saudáveis e começam a se transformar em ansiedade, em medo, em controle, em dependência emocional, entre outros fatores.
Aí, a pessoa obcecada pode começar a sentir um medo extremo de ser rejeitada, abandonada ou substituída. Pequenas situações passam a causar aquele sofrimento enorme, como uma mensagem não respondida, uma demora para atender o telefone, uma saída com amigos ou até mesmo uma simples mudança de comportamento. Aos poucos, o relacionamento deixa de ser baseado em amor e passa a ser movido pelo medo de perder. Muitas vezes, quem vive uma obsessão amorosa cria uma imagem idealizada da outra pessoa. Ela passa a enxergar aquele indivíduo como o perfeito, o único e o insubstituível, ignorando defeitos, atitudes tóxicas ou sinais claros de que aquele relacionamento não faz bem. Em alguns casos, a pessoa chega ao ponto de abandonar amizades, sonhos, estudos, trabalho e até a própria identidade para viver em função daquele amor. Outro ponto importante é que a obsessão amorosa nem sempre acontece dentro de um relacionamento. Existem casos em que alguém se torna obcecado por outra pessoa que nunca correspondeu aos seus sentimentos. Isso pode acontecer após uma paixão não correspondida, uma rejeição ou até mesmo depois de um breve envolvimento. A pessoa vai lá, cria fantasias, alimenta esperanças irreais e se recusa a aceitar que o outro não sente o mesmo por ela. Aí, quando essa obsessão cresce, ela pode gerar comportamentos perigosos e algumas pessoas passam a vigiar até as redes sociais constantemente, controlar a vida do outro, sentir ciúmes excessivos, manipular emocionalmente, ameaçar ou até perseguir a pessoa que ela vai lá e se entrega. Em situações mais graves, a obsessão pode se transformar em violência física e psicológica. É importante entender que obsessão amorosa não é prova de amor verdadeiro. Muitas pessoas confundem intensidade com amor, mas amar alguém de forma saudável significa respeitar a liberdade, os sentimentos, os limites daquela pessoa. O amor saudável não aprisiona, não sufoca e não destrói a identidade de ninguém. Entendam isso. Agora eu vou falar sobre o que é a dependência emocional. Se você não sabe, a dependência emocional é aquele estado psicológico em que uma pessoa passa a acreditar que precisa de outra para se sentir feliz, segura, amada ou completa. É como se a própria felicidade dependesse totalmente da presença, da atenção e da aprovação de alguém. Nesse tipo de relação, o amor deixa de ser saudável e começa a se transformar em necessidade emocional. No começo, a dependência emocional pode parecer apenas muito carinho ou apego. A pessoa quer estar perto o tempo inteiro, sente muita saudade e faz de tudo para agradar o parceiro. Porém, aos poucos, esse sentimento aí cresce de forma desequilibrada. A pessoa, ela vai lá, começa a colocar o relacionamento acima da própria saúde mental, da própria felicidade e até da própria identidade. Então, quem sofre de dependência emocional geralmente sente aquele medo enorme de ser abandonado, rejeitado ou trocado. E aí, por causa disso, aceita situações dolorosas apenas para não perder a pessoa amada. Muitas vezes suporta humilhações, manipulações, traições, frieza emocional e relacionamentos tóxicos, porque ela acredita que não conseguirá viver sem aquele seu amado. A dependência emocional faz com que a pessoa perca a própria autonomia. Ela deixa de tomar decisões pensando em si mesma e passa a viver em função do relacionamento. O humor, a autoestima e até a paz interior começam a depender da forma como o outro a trata. Se recebe carinho, ela sente felicidade extrema. Se recebe indiferença, ela sente aquele desespero, ou a tristeza, ou o vazio. Um dos maiores problemas da dependência emocional é que ela cria uma relação de desequilíbrio. Enquanto uma pessoa se torna emocionalmente presa, a outra pode ir lá e acabar assumindo uma posição de controle dentro da relação. Em muitos casos, isso abre o espaço para a manipulação emocional, para a chantagem, para os ciúmes excessivos e também para os comportamentos tóxicos.
Agora falarei sobre um caso mais grave e delicado. Esse caso é o feminicídio. Mas o que de fato é isso? Bem, o feminicídio é aquele assassinato de uma mulher motivado pelo fato de ela ser mulher. Esse tipo de crime geralmente acontece em contextos de violência doméstica, de relacionamentos abusivos, do controle, do ciúmes excessivo, do sentimento de posse, da misoginia ou daquela incapacidade de aceitar o fim de uma relação. Não é apenas um homicídio comum, não. O feminicídio ele carrega aquelas questões de desigualdade, de violência de gênero e também do ódio contra a mulher. É algo muito bizarro mesmo. Na maioria dos casos, o feminicídio é cometido por companheiros, ex-companheiros, os próprios maridos ou namorados ou até homens que tiveram algum vínculo afetivo com a vítima. Muitas dessas mulheres já haviam sofrido agressões físicas, ameaças, manipulação emocional, sofreram até perseguição ou violência psicológica antes do crime acontecer. Por isso, o feminicídio raramente surge do nada. Ele costuma ser o estágio final de uma sequência de abusos e violências que cresceram ao longo do tempo. Muitas vezes o agressor ele não aceita o término do relacionamento, a independência da mulher ou o fato de ela não querer mais continuar ao lado dele. Em outros casos, esse homem vai lá e desenvolve um sentimento de posse tão intenso que passa a enxergar a mulher como alguém que lhe pertence. Aí, quando sente que ele está perdendo o seu controle, ele vai lá e transforma a frustração, a raiva e a obsessão em uma violência extrema. O feminicídio ele também está ligado a uma cultura machista que durante muito tempo ensinou que homens deveriam controlar mulheres, decidir sobre suas vidas ou enxergar rejeição como humilhação. Embora a sociedade tenha avançado muito na luta pelos direitos das mulheres, ainda existem aqueles comportamentos perigosos normalizados, como o ciúmes excessivo, o controle sobre roupas, aquele controle sobre as amizades, as redes sociais e a liberdade pessoal. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje e como vocês puderam ver, essas são questões que estão ligadas ao relacionamento e uma sempre está conectada à outra. Portanto, se você é uma pessoa que vive um relacionamento que apresenta traços como esses, procure logo ajuda e saia desse relacionamento o mais rápido possível antes que você se prejudique e seja tarde demais. Então, espero que você tenha gostado, deixe o seu like para me ajudar. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles também possam assistir um vídeo tão importante como esse. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!